O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é algo que há 2 semanas o Espírito Santo tem trazido no meu coração. Já fazem 2 semanas que o Espírito Santo ele tem me tratado, porque a palavra de Deus, quando ela vem para nós ministrarmos, em primeiro lugar ela trata a nossa vida. Em primeiro lugar ela vem, se é de cura ela nos cura, se é de restauração ela nos restaura, se é de exortação, ela nos exorta, para que depois nós possamos compartilhar. Mas o primeiro a tomar a pancada, ou ao tomar o refrigério, somos nós que recebemos a palavra. E há muito tempo eu tenho pensado sobre as pregações que eu tenho trazido nesse lugar. E Deus tem falado muito no meu coração, especificamente sobre um tema chamado relacionamento. E eu comecei a preparar as ministrações e eu falei, Deus, então o mais importante, o relacionamento primordial que nós temos que carregar em primeiro lugar é com o Senhor, é contigo. E eu tinha preparado essa palavra inicial para trazer sábado passado, mas infelizmente eu não pude estar aqui. Infelizmente os planos de Deus foram outros, felizmente também, né? Hoje eu posso falar felizmente, mas Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso que a palavra ela não deixou de ser ministrada. Domingo quem estava aqui na igreja viu que o Lúcio trouxe uma ministração maravilhosa, na qual ele falava, olha, o relacionamento com Deus, a intimidade com Ele, é tudo. Ela tem que vir em primeiro lugar, ela tem que ser a essência de tudo. E eu quero que você se atente à cruz. A cruz ela é feita de 2 peças, uma vertical e uma horizontal. A peça mais importante da cruz é a vertical. Se não tiver a vertical, você não consegue formar o desenho da cruz. Só com a horizontal não dá, você vai prender aonde? E quando nós olhamos na simbologia da cruz, através de Jesus, Cristo, Ele nos trouxe a liberdade justamente disso, como o Lúcio bem pregou aqui, de entrarmos nesse relacionamento de intimidade com Deus. Ou seja, através de Jesus, nós agora temos um relacionamento vertical. E eu não vou falar disso porque ele trouxe maravilhosamente bem nas palavras dele, pelo Espírito Santo sobre isso. Então eu fiquei feliz, que eu falei, olha Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor confirmou, o Senhor trouxe a palavra e por eu não ter conseguido, o Senhor usou o teu filho. É o mesmo Espírito. Então eu posso ir para a segunda parte, e é isso que eu quero tratar hoje, a parte horizontal. O Lúcio ele falou uma coisa aqui muito interessante. Ele falou, olha, de que adiantará você falar em línguas, as línguas dos anjos, profetizar, ter a fé que move montes, mas se não tiver o amor, de nada vale, porque é como um barulho de bronze. E eu achei interessante isso, porque na construção da cruz nós não usamos metais. Sabe por quê? O metal ele não tem capacidade de crescer e de gerar nada. Ele precisa ser trabalhado pela mão de alguém. Já a madeira não. Ela é uma semente que ela é lançada, ali ela enraiza, ela cresce e ela frutifica. Ou seja, é algo que depende de um ciclo de vida. E a palavra de Deus fala que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então nós entendemos aqui domingo que o relacionamento principal é com Deus, Jesus, através do Espírito Santo. Nós vemos que há um crescimento. E agora eu quero tratar justamente sobre os relacionamentos na horizontal. Sabe quais são os relacionamentos na horizontal? Dá uma viradinha para a direita. Agora para a esquerda. São justamente esses. Se você quiser mais um pouquinho, dá uma olhadinha para frente e para trás. Essas pessoas lindas e maravilhosas. Na engenharia, quando nós fazemos um desenho, a gente usa ele em várias perspectivas. Nós olhamos ele de cima, de frente e pelas laterais. A cruz, se você olhar ela de cima, ela vai parecer um pontinho e um círculo. Se nós olharmos a peça principal, a vertical, que é o ponto, por cima nós vemos que ele é a essência, ele é o centro. Ou seja, Cristo, Deus, o relacionamento com Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Mas quando você faz esse movimento para todos os lados em 360 graus, que é o círculo, que é a parte horizontal, você abrange um relacionamento com todas as pessoas que estão à sua volta. Então não existe um só lugar em que você não possa expressar um relacionamento pessoal através de Cristo na sua vida. Então a cruz completa, a figura da cruz em nós é
em primeiro lugar, relacionamento com Deus, e em segundo lugar, com aquele que está à nossa volta. Quais são os dois mandamentos que Jesus nos ensina? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É a cruz. Se não houver nenhum deles, existe cruz? Se eu tirar uma dessas peças, existe cruz? Não existe. Então, se nós hoje, eu quero que você faça uma reflexão, estamos em falta, talvez com aquilo que o Lúcio disse, ou talvez com o que eu falei aqui hoje, infelizmente, o Evangelho não está completo em nós. Nós não o estamos vivendo de maneira plena. E quando essa palavra veio ao meu coração, nós somos tendenciosos a ter uma desculpa e uma resposta rápida. Então era o Espírito Santo batendo e eu tentando negociar com ele. Não, mas não, porque eu tô lá, porque eu canto, e assim, eu tô lá na frente. Mas, querido, quando o Espírito Santo fala, irmão, escuta, porque se ele está falando é exortação, é para o seu bem. A Bíblia fala que Deus é Pai, e o Pai ele corrige a quem ele ama. Então eu falei, então tudo bem, Senhor, já que o Senhor está me tratando sobre isso, então vamos lá. E eu passei a semana inteirinha com essa palavra remoendo no meu coração, e Deus me mostrando aquilo que eu necessitava mudar, os pontos fracos sobre os meus relacionamentos na horizontal, ou seja, vocês, meus parentes, aqueles que estão na minha casa, aqueles que estão ao meu redor. E acredite, hoje, enquanto eu estava trabalhando, o Espírito Santo ainda ministrando sobre mim, eu já não tinha mais desculpas. Era ele batendo e eu falando assim, o senhor está certo, eu estou errado. Não, pode mandar mais, realmente eu estou errado. Porque nós temos que aprender que quando Deus fala, existe ali um propósito. Talvez algo que eu não estava enxergando, e Deus com essa ministração, Ele queria somente abrir os meus olhos para outros lugares. Então vamos entender isso na Bíblia. Abre comigo lá no Evangelho de São João, o grande João, apóstolo João, capítulo 11. É uma história muito conhecida, mas eu achei ela interessante porque as descrições que tem nesse capítulo, e em algumas outras partes do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não encontrei falando dessas atitudes de Jesus. E eu fiquei curioso, falei, cara, Ele ensinou tudinho para nós. Se o Cristo ensinou isso, por que nós não temos que viver? Por que nós não temos que segui-lo? O título desse capítulo aqui na minha Bíblia está assim, a ressurreição de Lázaro, todo mundo conhece. Uma passagem muito conhecida, acompanha comigo a partir do verso 1, nós vamos viajar o capítulo inteirinho. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu vi uma outra indicação sobre o amor de Cristo assim, expresso por uma outra pessoa, que é quando ele fala, o discípulo a quem o Senhor amou. O discípulo que o Senhor ama. Foi uma outra só que eu encontrei diretamente. Se a sua Bíblia tem uma versão em que ela utiliza esse verbo amar, por favor, compartilha comigo. Mas a minha, eu não encontrei. E eu achei interessante, eu falei assim, cara, é diferente. Quando nós falamos assim, olha, eu gosto dessa pessoa. Você está dizendo que você tem um relacionamento com ela, porém ele tem uma certa profundidade esse relacionamento. E ele vai só até ali. Você gosta dela. Mas quando você fala, olha, eu amo a vida do Niltinho, eu estou automaticamente demonstrando que o meu relacionamento com ele é muito mais profundo, porque eu o amo. Então ela fala assim, olha, aquele que tu amas. Então daqui nós já entendemos que Jesus e Lázaro, eles tinham um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo. O nosso Jesus nos ensinando a viver um relacionamento. E a palavra de Deus adiante, ela diz assim, e Jesus ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Essa era uma família
amada e querida por nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui que essa era uma família de pessoas que o nosso Cristo, ele tinha, enquanto homem, enquanto ele aqui na terra, ele tinha uma expressão de sentimento diferenciado. Jesus, ele tinha uma missão, sim, ele carregava uma missão de Deus, um propósito gerado no amor, porque João, ele fala, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Existia toda uma missão, mas aquele é o Filho Deus eterno, aquele que governa, o Rei dos Reis. Mas aqui nós olhamos a um Jesus como eu e você, carne, osso, homem, mulher, sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. E ele amava essa família, ou seja, ele tinha um vínculo com ela mais aprofundado. E a palavra de Deus continua assim: ouvindo, pois, que estava, verso 6, enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torná-las para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia sem alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós. Outra vez nós vemos Jesus expressando um sentimento de relacionamento, só que agora ele expressa por aqueles que caminhavam com ele. Ele fala: olha, e fogo por amor de vós, de que eu não lá estivesse. Olha só como que o nosso Jesus é. Lázaro estava enfermo e ele sabia que Lázaro havia morrido, ele sabia. Por isso que ele fala: olha, isso é para a glória do nome de Deus. Mas ele ainda assim queria ensinar aos discípulos algo mais, porque ele os amava tanto que ele não poderia simplesmente deixar aquela situação passar em branco. Você vai ver que Jesus, ele ensina aqui que, cara, a missão dele era tão objetiva que não importava as circunstâncias. Você vai ver que os discípulos falam: olha, Jesus, eles tentaram te apedrejar lá e você quer voltar? Sabe o que eu entendo disso? É que muitas das vezes, para que nós possamos alcançar vidas e pessoas que estão ao nosso redor, nós teremos que correr riscos que nós já deixamos para trás, riscos que nós já olhamos e falamos assim: olha, graças a Deus eu estou livre disso. Mas que talvez para você alcançar uma vida, você precisa passar por essa situação, ou passar por meio dela. Porque eu não creio que se nós aceitarmos a missão de Deus, ao voltarmos nesse lugar para estar em busca dessa vida, nós seremos prejudicados. Não, sabe por quê? A palavra de Deus fala: olha, se você passar no fogo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, se hoje eu tenho caminhado e pessoas têm estado para trás de mim, e eu olho e falo: olha, entre nós existe uma circunstância que eu não sei se eu tenho forças para enfrentar, mas o Evangelho de Cristo no meu coração, o meu relacionamento com Deus, ele me faz enfrentar essas situações para alcançar essa vida. Porque se eu não entender isso como uma missão, de que vale eu estar com esse microfone na mão? De que vale eu dizer que eu fui salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se eu não estou disposto a alcançar uma vida que está necessitada? Jesus, ele fala assim: olha, ele já está morto. Aqueles que estão lá no mundo, eles estão mortos. Eles estão cegos pelo Deus desse século. Eles estão num lamaçal do pecado. Eles estão de uma maneira inalcançada. Nós já sabemos da condição deles. Mas muitas das vezes, nós vamos olhar e falar assim: não, eu preciso ir lá, porque é necessário que o nome de Deus seja manifesto. E uma deixa para a ministração da próxima semana, que eu quero falar sobre os relacionamentos que nos aproximam e nos separam de Deus. Existirão pessoas que talvez na inocência falarão como os discípulos: olha, não vai, é perigoso, não fala de Jesus para essa pessoa.
Olha, não tenta levar Jesus para essa pessoa. Olha, ela não quer. Existirão pessoas que vão tentar de maneira inocente e também não inocente impedir que nós cumpramos a nossa missão. Os discípulos, eles não estavam de uma maneira em que eles queriam realmente prejudicar aquilo que Jesus tinha feito. Eles estavam no medo, porque logo em seguida nós vamos ver que um deles fala assim: olha, então vamos lá para morrer junto com ele. Tomé fala isso. Então, nós temos que entender que, quando nós vivemos o Evangelho de Jesus, quando nós estamos entregues num relacionamento com Deus, num relacionamento com Ele de intimidade, a palavra de Deus, a vida com Ele é tão intensa em nós, que toda alma que está morta, toda alma que está ferida, está inalcançada, para nós ela se torna uma missão, ela se torna um foco e um objetivo, porque nós temos algo que não pode ficar preso aqui dentro, e o Espírito, ele te move de tal maneira que você precisa entregar essa vida, você precisa resgatá-la. Continua comigo. E disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, que já havia 4 dias que estava na sepultura. Eu quero frisar uma coisa aqui. Para nós hoje, se uma pessoa fala para você assim: olha, já faz 4 dias que ele morreu, você tem esperança de que essa vida possa de novo voltar a bater? Não tem. Existem situações em que, por exemplo, afogamento acontece, a pessoa ali, ela por segundos, ela perde a respiração, tudo para, mas através dos primeiros socorros você consegue fazer uma ressuscitação. Agora eu fico imaginando um cara que já estava sepultado há 4 dias. Tinha expectativa para Lázaro? Não tinha, aos olhos humanos. Sabe o que eu aprendo disso? Muitas das vezes nós carregamos na nossa boca essa palavra de morte, porque nós vetamos sobre a vida das pessoas um decreto, porque a palavra de Deus fala assim: olha, a nossa boca ela é para profetizar, mas as palavras que dela saem também servem como maldição. Então, muitas das vezes eu olhei para trás, aqueles que estavam no mundo, principalmente na minha família, cara, esse daí não tem jeito, eu estou decretando sobre ele que não tem jeito. Enquanto eu, como servo, como filho de Deus, eu teria que estar fazendo ao contrário. Por pior que fosse a situação, eu teria que estar falando: olha, em nome de Jesus, eu creio que essa vida um dia conhecerá o mesmo Jesus que eu conheci. É isso que Jesus nos ensina aqui nesse discípulo. Olha, já fazem 4 dias, mas eu vou lá. Talvez hoje existem amigos, parentes, pessoas próximas de nós, às vezes irmãos, que já não estão mais aqui, em que na nossa mente nós vamos falar: putz, cara, esse daí não tem mais jeito. Se nós pensarmos assim, nós vamos viver como se isso fosse uma verdade, porque eu vou guiar as minhas atitudes como se ele não tivesse mais jeito, então eu vou esquecê-lo, eu vou deixá-lo para trás, independente se é meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão, independente de quem for. Se eu permitir que isso entre na minha mente e desça ao meu coração e enraize as atitudes, ou seja, os frutos que vão sair dessa semente, vai ser o quê? Eu não terei relacionamento com essa pessoa. Eu vou cortar, porque eu já decretei sobre ela: olha, ela está morta, já faz dias, olha, o cheiro já deve estar podre, não deve ter mais nada ali. Vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo 18. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. No versículo 18 eu quero só trazer uma curiosidade. 15 estádios, numa medida normal nossa, ela dá aproximadamente 2,8 quilômetros. É muito perto, é pertinho. Eu tentei olhar hoje no Google Maps, onde daria aproximadamente, daqui, ali na Localiza, dá aproximadamente esses 2,8 quilômetros. Descendo pela avenida aqui, a Major Venâncio, né? Dá aproximadamente 2,8 quilômetros. A gente vinha a pé para o centro direto, ou seja, é coisa de 30 minutos. Aí eu pergunto, cara, se era coisa de 30 minutos, por que Jesus demorou 4 dias para ir lá? Porque em primeiro lugar existe um propósito de Deus na vida de Lázaro, mas Jesus queria ensinar aos discípulos
a fé. Ele queria ensinar que independente do tempo, independente das circunstâncias, quando você carrega a missão com fervor, ela vai se cumprir. Porque não é por você, mas é por Deus. Nós não realizamos nada por nós, pela igreja, pelos pastores. Nós realizamos por Deus. É por Jesus que um dia nos encontrou. Então é isso que Jesus nos ensina. Estava pertinho, mas eu queria ensinar uma lição aqui primeiro, porque eu amo esses caras. Eu preciso ensinar algo no amor a eles. Agora depois eu vou lá resolver. E Jesus ensina isso. E adiante, verso 18, já falei, 19, 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase de Marta, ela é interessante, porque nós também vamos encontrar na nossa caminhada com Deus pessoas que de vez em quando elas vão falar assim: olha, se você tivesse pregado mais sobre Jesus, quem sabe ele não teria aceitado, convertido, ele não estava desviado. Quem já me deu isso? Eu já ouvi situações em que pessoas falam assim: olha, cara, talvez se você estivesse mais perto, talvez ele não tinha esfriado da fé. Sabe, pode ser na inocência, pode, mas são palavras pesadas para escutá-las. E ela fala: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não estava morto. Era obrigação tua, era uma responsabilidade tua. Ela tinha sim uma fé e uma convicção no poder de Cristo. Mas eu quero que você traga isso para os nossos dias. Porque mesmo quando nós estamos cumprindo a missão, Jesus já estava lá. Não era necessário isso. Mas mesmo quando estamos cumprindo a nossa missão, aquilo que Jesus nos envia, ainda assim haverão pessoas que vão tentar nos argumentos nos fazer duvidar, talvez nos fazer ficar para baixo. Pensa você comigo, você está na casa de Deus, você está pregando, você está ministrando, e você está tendo experiências com Deus maravilhosas, e de repente alguém fala assim: pô, cara, menino lá, está lá no bar bebendo e a culpa é sua, e sai fora. Cara, isso é um balde de água fria. Até você recuperar do soco. Então ela olha e fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Não tinha morrido. Mais adiante: mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar lá na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês com isto? E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava aonde ele encontrara Marta. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Outra vez, de uma outra pessoa, ele escuta a afirmação: se tu estivesse aqui. Esse contexto de Jesus era claro que elas estavam expressando em fé, elas estavam demonstrando que elas criam em Cristo, elas não estavam duvidando de Jesus. Mas eu quero que nós entendamos por esse outro lado, em que para as nossas vidas haverão pessoas que vão falar isso para nos desanimar, para nos colocar para baixo, porque é o Espírito Santo nos afirmando algo, e pessoas lançando através do diabo, através da maldade no coração, da perversidade, ou até mesmo da inocência, palavras que são unicamente a um propósito: nos desanimarem, nos pararem, nos bloquearem. Vamos adiante na palavra de Deus. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham,
moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Essa palavra perturbou-se, do latim, ela significa agitar completamente. Eu quero que vocês agora parem e pensem comigo o tamanho do amor de Cristo por Lázaro, a ponto de que o nosso Jesus, aquele que sabia de todas as coisas, aquele que tinha o poder para fazer tudo, cara, ele se agitou, ele no seu espírito, ele se agitou quando ele viu o choro daquela mulher, quando ele viu o choro daqueles que estavam com ela. Aqui Jesus ele mostra que a humanidade, o nosso lado humano, ele é assim. Quando nós expressamos um sentimento puro por alguém, um sentimento verdadeiro de amor, seja ele o amor fraternal, o amor paternal, o amor de relacionamento entre esposo e esposa, quando é um amor único e verdadeiro, cara, tudo que acontece àquela pessoa vai te mover, assim, de maneira por completo. O Alexandre e a Cassiane são um exemplo aqui. Se algo acontecer com a Lê, a Cassiane, vai ficar doida, ela vai enlouquecer, ela vai mover aqui céu e terra, para tentar resolver aquilo que está acontecendo com ele e vice-versa. Porque entre eles existe um relacionamento de amor, existe uma aliança, uma intimidade, existe algo ali, mais profundo do que nós podemos imaginar. E com Jesus e Lázaro da mesma maneira, com Maria e com Lázaro, com Marta e com Lázaro da mesma maneira, aquelas pessoas que estavam ali, era da mesma maneira. Eu posso falar isso com propriedade, porque infelizmente e felizmente foi o que eu passei esses dias. Só quando nós vivemos, nós entendemos esse amor que fez com que Jesus se movesse por completo. Eu sempre afirmei que funeral não era lugar para mim estar. Sempre evitei. Nunca fui, porque, cara, na minha mente, essa era a desculpa que eu criava para não me relacionar com aqueles que estavam em dor. E eu tive que ouvir isso do Espírito Santo. Que desculpa mais furada. Sabe por quê? Porque quando foi a minha vez, eu entendi o que é essa situação. Eu entendi o que é você passar por esse momento. E eu vi o quão é solitário se não existirem pessoas do seu lado. E eu vi o quanto é reconfortante, o quanto é apaziguador ter pessoas do seu lado. Então, uma das coisas que eu tinha como uma defesa minha, tola, fraca, para não viver os relacionamentos de maneira plena, o Espírito Santo quebrou. Talvez no seu coração, talvez você que está aqui escutando, talvez quem vai escutar essa ministração, lá na casa dele depois, eu não sei, porque a palavra de Deus, cara, eu sei que ela alcança vidas onde nós não imaginamos. Talvez a gente tenha criado muitas e muitas desculpas. Olha, aqui eu não faço, porque não, deixa para lá. E a minha era essa, não, eu vou lá, eu não posso ver, eu passo mal, não dá certo, não, é melhor não ir. Cara, coisa mais idiota que eu tinha feito. E através dessa palavra eu entendi, Jesus, como que eu estou longe de viver esse relacionamento que o Senhor nos ensina. E mais adiante a palavra de Deus fala assim, olha, disseram pois os judeus, vede como ele o amava. Os caras olharam para Jesus. Agora eu fico imaginando aqueles que já tinham visto o que Jesus já tinha feito, e de repente começa a ver Jesus agitado, começa a ver Jesus olhando, eu fiquei viajando nisso, que eu falei, cara, eu não consigo ver Jesus completamente agitado. A palavra fala que no seu espírito, eu não sei, porque as reações são diferentes, mas eu fico imaginando aqueles que olhavam e falavam, cara, ele amava aquele homem. Deve ter sido uma situação em que as pessoas, sabe quando alguém fala assim, olha, não fala, mas tem atitudes. Quando a gente vê essas frases escritas, olha, o amor não são palavras, mas são atitudes. É isso. Eu fiquei tentando imaginar o que Jesus fez ali, para que aquelas pessoas olhassem e falassem, cara, ele amava esse cara. Ele amava Lázaro demais, não é possível. Olha como ele está. O Jesus. Eu fico imaginando Maria e Marta, porque como elas já tinham uma revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e a fé de que ele poderia fazer tudo, elas já tinham visto Jesus cumprindo algumas coisas. Então, eu fico imaginando elas olhando para o estrado de Jesus ali,
agitado, porque Lázaro estava morto. E a palavra de Deus adiante, ela diz assim, e alguns deles disseram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Cara, Jesus estava expressando o amor por Lázaro, e ainda assim, tinham pessoas, essas aqui sim, ali nesse contexto, estão querendo, sabe? Também conosco será da mesma maneira. Nós vamos enfrentar pessoas que vão tentar nos desanimar, enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos partindo para o resgate. E quando nós chegamos no lugar onde tem que ser manifesto ali a obra de Deus, ainda assim existirão pessoas ali que ainda vão olhar para você e vai falar assim: olha, se você tivesse falado, se você tivesse feito, todo mundo está vendo que você está lá. Cara, eu estou acompanhando o Niltinho, porque o Niltinho precisa da minha ajuda, eu preciso levar Jesus para ele, eu estou cuidando dele, eu estou lá na casa dele, eu estou ligando para ele durante a semana, nós estamos saindo juntos. Vamos ter pessoas que vão olhar e vão falar assim: cara, olha só, aqueles meninos estão entendendo o evangelho, ele está expressando, mas ainda vai ter pessoas que falam assim: cara, nossa, se você tivesse feito isso antes, o Niltinho hoje estava lá, como pastor, em nome de Jesus, em Moçambique, lá em Moçambique. É sério. Sempre existirão pessoas que são usadas pelo diabo para te afrontar. Grava isso. Quando você toma a posição de cumprir uma missão de Deus, sempre existem pessoas que vão encontrar argumentos para tentar te parar. E eles olham e falam: olha, Jesus, se você estivesse aqui, cara, você abriu os olhos do cego, meu. Por que você não estava aqui? Por que você não estava aqui para curar a enfermidade dele antes dele ter morrido? Jesus já estava demonstrando o tamanho do amor dele e tomando essa. Era necessário? Não era, mas nós temos que aprender com Jesus aqui, que nós vamos passar por isso. E adiante na palavra, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. Cara, olha que lindo esse texto. Ele mostra o tamanho de um amor, de um relacionamento horizontal. Nós temos que viver esse tipo de amor, um amor que nos move por dentro, um amor que nos mexe por dentro, de tal forma que não importa aquilo que os nossos olhos enxergam, não importa aquilo que as pessoas nos falem, mas o que Deus, o que o Espírito Santo coloca dentro de nós é o mais importante. Entende isso? Guarda isso com você hoje. Veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ela era irmã do cara, conhecia o poder de Cristo, e ainda assim fala: olha, já deu 4 dias. 4. Cara, o corpo humano, quando você morre, é questão de minutos ali, você já consegue ver as diferenças. Você já começa a ver o quanto o corpo começa a mudar. Agora imagina 4 dias, como Lázaro estaria naquele lugar. E olha, eu olho aqui e eu vejo entre Jesus e Lázaro, tinha uma caverna, tinha uma pedra, e ainda tinha outro julgamento contra, dizendo: olha, Jesus, não tem mais jeito. Será que nós estamos dispostos a salvar uma vida que esteja tão longe, tão inalcançável desta maneira? Além de você olhar e falar: cara, se eu voltar ali eu posso morrer, eu poderia tomar as pedradas, mas ainda assim eu vou. E aí eu começo a ouvir pessoas tentando me parar, mas ainda assim eu vou. Eu chego lá, ainda existem pessoas querendo me parar, e eu continuo indo adiante. E quando eu finalmente chego, eu olho que ainda existe uma barreira entre mim e aquela vida. Será que eu estou disposto ainda a chegar nessa barreira e falar assim: não, eu ainda tenho que dar um passo além? Porque quando nós chegamos perto de uma pessoa e nós começamos a nos relacionar com ela, o que nós vamos mais perceber é que o Felipe é uma coisa, o Niltinho é outra. Quando eu me disponho a conversar com ele, eu vou começar a ver que entre nós existirão semelhanças, mas existirão diferenças. Ele vai ter uma forma de pensar, eu vou ter outra. São barreiras. Mas nós, no relacionamento de Cristo em nossas vidas, e nós querendo viver algo verdadeiro e caminhar para algo verdadeiro,
nós vamos transpondo essas barreiras. Mas tudo vai partir do quê? Em algum momento eu vou ter que falar com ele, e o meu tio vai ter que falar assim, não cara, eu vou ceder porque realmente eu entendo que você está certo. E existirão momentos que eu terei que deixar ele transpor esse lugar, e eu terei que aceitar, não tio, você está certo. Existirão momentos em que nós dois vamos falar, não, agora nós dois estamos pensando igual. São barreiras que ainda assim existirão entre nós e aquelas vidas que nós temos que alcançar. Hoje eu conversei com uma pessoa que ela falou assim para mim, olha, eu não sei dizer o que tem nas músicas gospel, na música evangélica, mas toda vez que eu estou perturbada, quando eu estou chorando, desanimada, eu ponho um louvor lá em casa e eu não sei explicar, é um negócio que vem e tira aquela dor e me move, e eu saio daquele lugar, eu estou livre, eu estou diferente, meu coração está leve, mas eu não consigo largar o catolicismo. Eu não sei, eu não consigo largar. Eu sei que lá não tem nada para mim, mas eu não consigo largar. Eu sei que vocês devem estar certos, mas eu não consigo largar. Isso é uma pedra que existe entre mim e essa vida. Cabe a mim agora, mediante a fé de Cristo, a fé que Deus pode remover essa pedra e fazer algo na vida dessa pessoa, insistir pelo amor que eu tenho por ela agora, um amor gerado em Jesus, para que ela seja alcançada, porque já foi me dado uma brecha. Olha, eu já cheguei ali no sepulcro, eu vi que tem alguém morto que precisa ouvir a palavra da ressurreição e vida. Mas tem uma barreira entre nós. Talvez lá na sua escola, lá na sua família, você vai encontrar argumentos ou situações diferentes. Eu não sei, talvez você já tenha encontrado. Para mim, a barreira mais difícil de superar é essa, da religiosidade. Porque eu venho de uma família que carrega um sistema religioso, principalmente a parte da minha mãe, muito forte. Então os meus argumentos para com eles têm que ser argumentos mais, mais minuciosos, mais detalhados na palavra de Deus. Não pode ser simplesmente Jesus te ama, porque lá eles também falam que Jesus ama eles. Talvez para você vai ser uma outra situação. Talvez você vai encontrar uma pessoa que está enferma e que você tem que falar de Jesus para ela, que Jesus é a vida, é a cura, que Jesus traz o refrigério, e aquela pessoa fala assim, tá, se ele faz, por que eu estou assim? Eu não sei, você sabe as barreiras que você vai encontrar, mas o ponto é, nós vamos parar nelas, ou nós vamos seguir ainda adiante? Nós vamos vencê-las, nós vamos superá-las, porque o amor de Cristo em nós vai fazer isso. É impossível nós desistirmos de uma vida se nós temos em nós o amor de Jesus, o amor que Ele tanto nos ensina, o amor que nós aprendemos com Ele, o amor que primeiramente veio dEle para nós. E a palavra de Deus vai adiante, olha, ela fala assim, no verso 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aprende com isso aqui algo poderoso. E Jesus nos mostra, não é por nós, não é pela nossa boa eloquência, pela nossa fala, mas é pelo poder de Deus que tudo acontece. Porque naquele momento, a primeira coisa que ele faz quando tira uma pedra ele olha aos céus e fala, Pai, graças eu te dou por o que o Senhor me proporcionou aqui agora. Se nós entendermos que tudo na nossa vida tem que ser gerado pelo poder de Deus, porque eu tentei gerar os relacionamentos através da minha força, eu tentei ser bacaninha, eu tentei ser legal, eu tentei ser uma pessoa que eu entrava nos moldes, mas não dá, cara. O Felipe ele não tem, porque uma hora o Felipe cansa, uma hora o Felipe fica de saco cheio. Teve um momento em que, cara, há 2 anos atrás, quando eu vi uma ministração que falava sobre relacionamentos, e que eu estava falando assim, cara, eu vou embora, eu vou desistir de tudo. Eu vou vazar daqui, velho. Eu vou voltar para São Paulo, eu vou naquela igreja que tem lá, porque lá já está tudo funcionando. Eu pensei em desistir. Porque eu falei assim, eu não entendo, as pessoas não conseguem se relacionar comigo. Elas não entendem o que eu estou falando.
E um dia eu vi um pastor usar uma ministração maravilhosa, ele falou assim no final da ministração: será que você é a vítima ou o assassino da comunhão? No dia que eu ouvi aquela frase, eu falei assim: cara, eu não sou a vítima, velho. Eu sou o assassino da comunhão. Eu sou o assassino do relacionamento. Porque eu estou desistindo. Porque eu não estou buscando em Deus alcançar essas pessoas. Cara, a partir daquele dia eu fui mudando e entendendo que eu precisava, em primeiro lugar, estar ligado lá em cima, lá, desfrutando do amor lá, entendendo que é o amor que fez Deus pegar o filho dele e falar assim: vai lá, salva aquela galera toda lá. Esse amor, para que agora eu olhasse e falasse assim: meu, não importa, eu vou entrar com os 2 pés onde for preciso. E é aí que Deus me dá força, é aí que o Espírito Santo não me deixa desistir. E ainda assim, quando eu ouvi o Espírito Santo trazer em mim isso, essa semana eu ainda falava: não, Deus, mas eu ainda estou fazendo bonitinho. E eu falava assim: não tá, cara, não tá, toma vergonha na cara, você não tá. Toma vergonha na cara porque você não está. Nós temos que às vezes tomar um puxão de orelha. Sabe porque Jesus falou assim: imagina um poste de ferro. É o que você está sendo. Ah, que bacana, eu falo em línguas. Glória. Eu tenho sonhos e revelação. Maravilha. Tá, mas e cadê o amor? Poste de ferro que você está sendo. Você não está sendo uma cruz, você não está manifestando a palavra da cruz, você está sendo ali um poste de bronze, nada mais do que isso. E hoje, com lágrimas, eu falei: Deus, então, seja feita a sua vontade, me ajuda, Espírito Santo, trabalha no meu coração então, me ajuda então a ser uma pessoa mais amorosa, me ajuda então, Jesus, a viver aquilo que o Senhor ensina. Me ajuda então, Jesus, a ser isso que o Senhor está falando aqui na sua palavra. Sabe, uma coisa que nós temos que carregar conosco é que nós não temos que ter vergonha de falar quando você está errado, cara. Eu custei essa semana dias para entender: cara, Jesus, eu estou errado mesmo. Eu tenho olhado só para mim, para a minha salvação, para aquilo que o Senhor tem me dado e vibrado, mas cara, e as pessoas que convivem comigo? Jesus, e aqueles que ouvem o que eu falo? De que adianta? De nada adianta. A palavra de Deus fala: nada adianta se não tiver o amor. Ao ponto de eu olhar para Jesus e falar assim: então tá bom, Jesus, não me dá nada, mas me ensina a amar aqueles que estão ao meu redor, me ensina a amar os meus irmãos, me ensina a relacionar com eles, me ensina a passar por cima do meu orgulho, por cima da minha vaidade, por cima do meu ego. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, porque outra desculpa que eu dava para ele: nossa, Deus, eu estou tão atarefado, estou tão sobrecarregado. E cara, eu achei que o último ano de faculdade era uma maravilha, e não é, velho. Eu não tenho dormido, e eu estava usando isso como desculpa. Nossa, Deus, eu estou tão cansado, estou tão quebradinho, que eu não consegui nem mandar uma mensagem de aniversário. Cara, olha isso não é um amor, velho, sabe? Não é, cara. E eu parti o meu coração essa semana, porque às vezes nós estamos tão no automático nas coisas de Deus que nós não olhamos as coisas que estão acontecendo. E eu só andando para frente não serve. Quando Jesus fala com Abraão, ele fala assim: olha, Abraão, olha para frente, agora olha para trás. É o alvo, é o caminho. Só que olha para o teu lado, olha para o outro. Sabe o que é isso? Relacionamento. Não adianta nada você andar para frente se você não carregar pessoas ao teu lado. Quem já brincou aqui de fazer pilha de cartas, sabe? Que se você começar só com uma carta ali em cima, não adianta nada, ela cai. Você tem que construir um tamanho de uma base, e aí você vem diminuindo, para alcançar uma altura que você deseja. Isso é conosco. Para que cheguemos a um lugar onde Deus quer que nós estejamos, cumprindo o chamado dele, o propósito dele, eu preciso do Niltinho na minha vida. Eu preciso chorar mais com ele, eu preciso ouvir mais ele, eu preciso ser exortado por ele, eu preciso ser mais disposto a baixar a minha orelha e escutar aquilo que ele tem a dizer, porque isso é um relacionamento horizontal. Eu preciso dele. E como eu entendi essa semana que eu preciso desse amor de Jesus na minha vida. E eu falei: Deus, então essa palavra é só para mim? Ele falou assim: não, leva, porque tem pessoas que ainda precisam ouvir isso.
Existirão pessoas que quando estiverem ouvindo essa pregação, cara, elas vão estar na mesma situação que você. Talvez vai existir líderes lá que vão estar ouvindo essa palavra, que eles estão passando a mesma coisa que você, usando as mesmas desculpas que você usou para não se relacionar com aqueles que Deus colocou na sua mão, aqueles que Deus confiou na sua vida. E cara, dentro de tudo isso, eu peço perdão à igreja, eu peço perdão a cada um de vocês. Eu peço aqui o perdão por todos esses dias que nós temos vivido até hoje. Mas que através dessa palavra nós possamos mudar. Que através dessa palavra eu possa mudar com aquilo que vocês têm de melhor a dar para mim. Que nós, a partir disso, nós possamos ainda mais estarmos ligados com Cristo. Porque, cara, se eu que sou fraco desse jeito, não sou nada. Eu preciso. Paulo é um cara que eu admiro ele. Um homem que tinha um conhecimento da letra. Um homem que teve uma experiência com Deus maravilhosa. O cara que viajou para vários lugares. Mas sabe o que é interessante? Que ele não fez isso sozinho. E para encerrar, vai comigo lá em Romanos, capítulo 16. Olha só o que Paulo faz. Ele gasta um capítulo inteirinho. Um capítulo inteirinho dizendo isso. Olha, eu fiz muitas coisas, beleza, bacana. Cara, Deus, pá, Jesus, foi muito legal. Só que Paulo tira um capítulo inteirinho para nos ensinar isso. Sabe por quê? Olha o que ele fala nesse capítulo. Ele fala assim: olha, eu recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muito, como também a mim mesmo. Ele está expressando, cara, até mesmo eu preciso dos relacionamentos. E Jesus me ensinou que para mim chegar onde Ele queria, eu precisava de pessoas. Olha, alguém para me acolher, alguém para me dar o pão, alguém para me dar um lugar para passar a noite. E ele vai além, olha, ele vai assim, olha, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, aqueles que me ajudaram, caminharam junto de mim, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Olha, pessoas que estavam dispostas a morrer juntamente dele. E uma das coisas que eu perguntei para Deus foi: cara, será que realmente no meu coração já tem um sentimento de morrer junto com esse cara? Será que se hoje Jesus mandasse nós dois ir lá para a Síria, lá, eu teria esse sentimento de morrer junto com ele? Não teria, cara, porque eu tenho falhado nisso. O máximo que eu ia fazer na minha desculpa é: olha, Niltinho, missões é um que vai, um que ora e um que contribui. Então eu vou orar por você e contribuir, vai lá. Cara, é a desculpa que eu criaria. Você entende como que é delicado as questões de relacionamentos? Cara, Deus foi desconstruindo tantas coisas que eu criei, que eu inventei, medíocres. Coisas medíocres que têm me afastado disso daqui verdadeiramente. E que eu sei que tem no meu, no seu, no nosso coração, e no coração de quem está ouvindo essa palavra. Coisas que estão lá como uma defesa, mas que não é, cara. Você sabe que não é. E ele continua aqui, ele fala de várias pessoas que, contribuíram com ele, companheiros dos momentos difíceis. Agora eu queria, sim, um dia que eu fosse findar, eu olhasse para trás e falasse assim: olha, sauda lá meu amigo, meu mano, Niltinho. Eu não estou usando o exemplo do Niltinho aqui porque nós estamos alguma coisa, não. É porque ele está do meu lado aqui. Mas eu queria um dia chegar nesse ponto, cara, de falar assim: olha, tem um cara que eu posso falar verdadeiramente que aquele cara me fez chegar perto de Jesus. Sabe, tinha uma menina lá que ela me ensinava belamente o que era, em poucas palavras, expressar o Evangelho de Deus. Tinha uma outra pessoa que orava de maneira assim que eu quero muito isso. Sabe por quê? Eu entendi, cara, lá naquele momento de dor que eu passei, olhando lá para aquele corpo naquele caixão, que o meu avô tinha vivido isso e que ele tinha ensinado isso para mim durante 26 anos e eu não tinha aprendido. Porque não era ele falando assim: olha, eu indico tal pessoa, eu indico tal pessoa. Mas eu ouvia tantas pessoas falando: olha, ele viveu o amor de Jesus.
Ele vê o amor de tão ponto, cara, que eu nunca ouvi uma oração dele dizendo: Deus, me ajuda, Deus me abençoa. Não. Todas as orações eram: Deus, o Niltinho está assim, assim, assim. Deus, o Lucas está assim, assim, assim. Deus, a Tatá, assim, assim. Todas as orações eram de pessoas que estavam ao redor, pessoas que se relacionavam com ele, porque ele entendia que o amor de Cristo na vida dele era para que ele expressasse naquelas vidas. Que isso esteja em nós. Aquele dia eu olhei e eu falei assim: cara, parece que Deus começou a dar ministração, e com aquela situação Ele continuou ministrando no meu coração, e com o Espírito Santo agindo através da vida do Lúcio, que nem tinha conversado com ele, Deus continuou ministrando comigo, em nome de Jesus. Assim como eu entendi, cara, o peso e a responsabilidade desse Evangelho através da minha vida agora, entende isso? Porque eu vi lá, cara, ele já cumpriu o que era dele, Paulo já cumpriu o que era dele, Jesus veio e cumpriu o que era dele. Esses dias nós conversávamos sobre o Gregório, cara, e ele falava no vídeo dele, falou assim: olha, eu penso no legado que eu estou deixando. David Wilkerson falava assim: cara, eu estou pensando no que eu estou deixando aqui. São aqueles que estiveram comigo, como é que eles serão agora que eu não estou presente, quando eu não estiver presente? Nós temos um legado agora. Aqui foi vivido experiências e coisas maravilhosas, mas esses caras já foram. A nossa atualidade, Paul Washer, Billy Graham, John Piper, esses caras uma hora passarão. E quando chegar na minha vez, na sua vez, Lucas, na sua vez, Tatá, será que nós estaremos vivendo de uma maneira plena? Porque tem sobre nós um peso. Não é um peso, um fardo duro, é um peso maravilhoso de trazer as boas novas. Então, em nome de Jesus, hoje, ore a Deus, peça a Ele, o Espírito Santo. Gente, não é pelo nosso intelecto, não é, porque como eu acabei de falar, a nossa mente ela é rápida para criar argumentos, a nossa mente ela é hábil para criar, sabe, é como um advogado, cara. A minha eu falei: olha, eu tenho um advogado aqui que eu não sabia que eu tinha, é tão rápido que ele fala assim: você está certo, você é inocente. Mas é o Espírito Santo que veio e vai trabalhando, ele vai mostrando, ele vai dizendo, ele vai trazendo à tona aquilo que eu preciso mudar. Então, em nome de Jesus, hoje, comece a tratar isso com o Espírito Santo. Talvez durante essa semana nós tivermos que sentar entre nós para começarmos a nos alinhar novamente, colocar coisas em ordem. Vamos fazer isso, gente. Vamos tomar essa atitude. Às vezes é vergonhoso, você olhar e falar: nossa, cara, eu estou errado. Cara, é humilhante. Nós queremos sempre estar certo. Mas se for preciso, vamos fazer. Vamos tirar essa capa. Vamos olhar e falar assim: cara, eu preciso de você. Me perdoa. Me perdoa por não estar contigo. Me perdoa por não saber a dor que você está passando. Me perdoa por não saber como está na sua casa, as dificuldades que você tem enfrentado. Me perdoa por não saber as ansiedades que tem no teu coração. Me perdoa por não dividir esse peso com você. Me perdoa por não estar orando pela tua vida. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu peço o perdão de cada um de vocês. E em segundo lugar, vamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos viver esse relacionamento. Porque se nós não entendermos esse relacionamento, de nada vale. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Pai, eu creio que assim como o Senhor tratou o meu coração, Deus, Espírito Santo, eu creio que assim como o Senhor veio de maneira poderosa e sem controle, eu posso dizer, Pai, e o Senhor expôs, Pai querido, quão sujo, Pai,
O Senhor expôs, ó Deus, o quão falho, o quão miserável, Pai, eu vou usar essa palavra. Encontrava o meu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, que assim como o Senhor falou grandemente ao meu coração, Pai, me mostrando aquilo que deveria ser mudado, Deus. Fala com cada um aqui nesta noite. Espírito Santo, eu sei que cada um aqui agora está com sinceridade, Deus. Está, Pai amado, curvando aqui as suas cabeças em primeira em reverência, reconhecendo a Ti como Todo-Poderoso, Pai. Reconhecendo que somente por Ti, Pai, é que isso pode acontecer. E em segundo, Pai, eles estão mostrando, Pai, que, Pai, através da humilhação, Senhor, através desse lugar, ó Pai, de clamar pela Tua misericórdia, clamar, Deus, para que o Senhor faça uma vez mais. Fala com cada um, Espírito Santo. Fala com cada coração aqui hoje, Senhor. Pai, começa a partir desta data, a partir desse momento, Jesus, a trazer a revelação, a trazer à tona aquilo que precisa ser quebrado, Pai. As nossas afirmações, Pai. Aquilo que nós criamos, Pai, como ferramentas para Deus justificar as nossas falhas. Mas, Pai amado, que tudo isso comece a ser quebrado, Deus. Que tudo isso comece a ser arrancado do nosso coração. Ó Deus, nos deixa com o coração, Deus, ó Pai querido, em natura, Pai. Na matéria-prima, Deus, para que o Senhor possa trabalhar. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que não é fácil, Senhor. Eu sei que não é fácil, Deus, muitas das vezes, nosso Pai amado, voltar atrás em coisas que nós já, Deus, decretamos que não tem mais jeito, que, Pai, não tem mais solução. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, Pai, trazer relacionamentos, Pai, que às vezes nos feriram tanto. Às vezes, Deus, relacionamentos que através de palavras, Pai, nos machucaram tanto. Relacionamentos que através, Deus, de palavras nos bloquearam, nos travaram, Deus. Mas, Pai, hoje, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas pedras, Senhor, sejam quebradas. Em nome de Jesus, Pai, que hoje nós encontremos esse lugar de liberdade em Ti, Pai. De um amor incondicional. De um amor puro, Pai. De um amor, Deus, que nos faça viver, ó Pai querido, ao nosso irmão, Pai. Que nos faça, Deus, estar com Ele, chorar com Ele, se alegrar com Ele, Deus. Caminhar lado a lado. Tira, Pai, as lógicas da nossa mente. Tira, ó Deus, ó Pai querido, as afirmações da nossa mente. Até mesmo agora, Pai querido, até mesmo agora, Deus, a incredulidade que pode, Deus, estar apontando para essas palavras como se fosse, isso é bobeira. Isso é coisa da cabeça dele, Pai. Até mesmo agora, Deus, as palavras, Pai, elas sejam quebradas e esmagadas, Pai. Mas alcance esses corações, alcance o meu coração, ó Senhor. Alcance cada um que está ouvindo, Pai, essas palavras. Para que nós possamos, Deus, retornar ao lugar original. Ao lugar do amor, ó Deus. Ao lugar da essência, Pai, ao lugar, ó Pai, em que as nossas vidas possam estar, Deus, expressa a cruz, Pai, expressa a mensagem, o Evangelho, expressa, Senhor, o relacionamento da cruz, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, se nós estamos falhando às vezes com relacionamento contigo, Pai, nos faz voltar atrás, nos leva nesse lugar. É o amor, ó Deus, é o amor que nos une, Senhor Deus. É o amor, ó Deus, é esse amor, ó Deus, ó Pai querido, que nós temos que entender. Rabastori, canta la rabas. Ore, canta la rabastori, rabas. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a derramar sobre nós agora, Deus. Derrama sobre nós agora de maneira, Pai, que nós não venhamos ter, Deus, mais argumentos, Pai. Se não dizer, Deus, nos deixe viver esse amor que nos faz uso. Um com o Senhor, um com meu irmão, um com aquele que está lado a lado comigo, ó Deus. Meu Senhor Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, vem, Espírito.
É o Senhor quem pode realizar esta obra. É o Senhor quem pode, Pai amado, neste momento tocar o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Rabash, Antacaias, Ramadoia, canta, la Rabash, anda, Rabash. Rabastoia, caia, Rabash, anda, la Rabash. Restaura, Pai, esse amor hoje. Restaura esse amor hoje, Espírito Santo. Restaura esse amor hoje, Pai, de irmão como irmão, de filho com pai. Deus, restaura esse amor hoje de irmãos, Pai, em Ti. Restaura esse amor hoje, Pai, de amigos, Pai. Restaura esse amor, Deus, de familiares, Deus, que tem sido quebrado. Restaura esse amor, Deus, que até mesmo a nível profissional tem sido quebrado, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nesta noite, Espírito Santo, vem, Pai, começa a tocar-nos, Deus, nos dá esse amor, Ramachate, Caia, Rabás. Nos dá esse amor, nos dá. Ore, canta, la raba, chore, caias. Raba, te canta, rabas, tu anda, rabas. Ore, mando, que a la raba, gente, caia, ramando. Oh, rabas, toye, caia, la raba, gente, rabas. Ramando, que a la rias. Oh, rebando que alarabás. Se não tiver no amor, não irá permanecer. Oh, recai, arrabando que alarabás. Não é obra eterna. Oh, recanta, arrabás. Esse é o nome, ó Deus. Este é o dom que durará. Aleluia, cheira, barrabás. Declara a Ele, nos dá esse amor, Jesus. Nos dá esse amor, ó Deus. Oh, aleluia. É o amor de Deus. O amor de Deus nos faz com Ele. Não endureças a voz do Espírito Santo. Não endureças a voz do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito ministrar em ti durante esses dias, não endureças a voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que o Espírito tem a dizer nesses dias. Escuta aquilo que o Espírito Santo vai te dizer a mudar. Escuta aquilo que o Espírito Santo vai te dizer a gerar uma vez mais. E não endureça o teu coração. Não endureças o teu coração. Se Ele te mandar voltar atrás, volte atrás. Se Ele te mandar restaurar, restaure. Se Ele te mandar se humilhar, se humilhe. Mas escute o que o Espírito Santo irá dizer nesses dias. A palavra de Deus fala, escuta o que o Espírito diz à igreja. Escuta o que o Espírito Santo diz à igreja. E nesses dias Ele vai falar do teu coração. Ele vai falar lá no teu quarto. Ele vai falar lá quando você dobrar no seu joelho. Ele vai falar lá quando você estiver diante dEle na intimidade. E ainda que te custe a humilhação, escuta o que Ele vai dizer. E restaura, realiancia com Ele o amor, realiancia com aqueles que você tem cortado os relacionamentos,
porque Deus tem um propósito nisso tudo. Há um propósito nisso tudo que nós não podemos enxergar, mas Deus sabe. Só confia, só escuta e obedeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feridas não podem te parar. A frustração não pode te parar. A expectativa que às vezes você gerou num relacionamento com aqueles que estão ao seu redor, e talvez pela quebra de confiança, pela quebra da hombridade, pela quebra do companheirismo, talvez você colocou no teu coração que nunca mais você quer viver isso. Nunca mais você quer estar diante de uma situação como essa, porque você não quer passar por esses momentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus te falar, volte. Em nome de Jesus, não sou eu, não é por mim. Não é por mim, mas se lembre do que eu estou te falando aqui hoje. Dê ouvidos ao que o Espírito Santo vai dizer a ti nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos declarar isso uma vez mais. O amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Levanta suas mãos aos céus e declara a Ele. O amor de Deus nos faz com Ele. O amor de Deus nos faz Traz em nós, Deus, esse amor, é o amor. Você não canta isso sozinho. O amor de Deus nos faz. Não é sozinho. Nos faz. Não é sozinho. O amor de Deus nos faz um. Olha pro lado. O amor de Deus nos faz um. Nos faz um com Ele. O amor de Deus Faz. nos faz um com Ele. Aleluias, Deus, te louvamos, ó Pai. Obrigado, ó Espírito de Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Jesus, eu uso as tuas palavras. Eu uso as tuas palavras porque isso aqui é o Senhor quem gera, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Para que, Senhor, lá na frente, quando nós olharmos a esse dia e lembrarmos, nós vamos te louvar, nós vamos te agradecer por esse momento, Pai. Lá na frente nós vamos te dizer, ó Pai, obrigado, obrigado. Por um dia nos parar e nos mostrar o que é viver juntos em amor, Deus. É o amor,